Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, né, Bruno Machado. E hoje, né, nesse podcast, a gente vai falar a respeito de custo de manutenção. Um assunto bem bacana. Eu vou tentar abordar ele de dois pontos de vista. Um orçamentário, que vai ser o segundo ponto, né? E o primeiro ponto, uma abordagem mais conceitual, né? E tentar pregar algumas coisas aqui que eu acredito, né? E tenho por experiência como boas práticas dentro da gestão da manutenção e tentar combater algumas teorias aí, né, que eu vejo falar muito. Vamos lá então. Pessoal, custo de manutenção é o mal necessário, né? A partir do livro do Allan Kardec, que ele escreveu junto com o Júlio Nassif, que é o livro que eu tenho agora aqui em minhas mãos. Vocês não podem enxergar, mas ele está em minhas mãos. Vou bater nele aqui, ó. Tá aqui. Manutenção, função, estratégia. Bom, acho que talvez tenha sido um dos pioneiros, pelo menos o que teve mais alcance, né, dentro do Brasil, a definir a manutenção como uma função estratégica. Bom, mas por que uma função estratégica? Porque a partir do momento que a empresa ganha maturidade e entende que é uma condição intrínseca da fábrica dela ter equipamentos manutenidos em boas condições e que se esses equipamentos não forem manutenidos, a empresa perde venda, perde, consequentemente, mercado, né? O market share dela cai. Por quê? Porque a fábrica não produz, porque ela está sempre quebrada. Então, perde produção, perde produtividade. Quando tu perde velocidade, tu perde produtividade. Quando a máquina está parada, tu perde produção. Então, olhando dessa forma, a manutenção acaba se tornando uma função estratégica. Foi simplificando, obviamente, né? Foi isso que o Allan Kardec e o Júlio Nassif tentaram passar nesse livro. Que um ganho de disponibilidade de 1%, e isso está muito salientado pelo próprio Júlio, não só nesse livro da Manutenção Função Estratégica, mas também nesse outro livro dele, que está aqui nas minhas mãos, Manutenção Orientada para Resultados, que o Júlio escreveu junto com o Luiz Carlos. Ele deixa isso bem claro, que um aumento de 1 ponto percentual em disponibilidade traz muito mais dinheiro para a empresa do que a redução de 10% no custo da manutenção em alguns casos. Então, o custo de manutenção, ele é um mal necessário, e a partir do momento que a gente entende que manutenção é uma função estratégica, ele deixa de ser um mal necessário, ele passa a ser função estratégica. Então, terminologicamente, a gente poderia substituir, em alguns casos, o custo de manutenção mal necessário por custo de manutenção, né, uma função estratégica da empresa. Desculpa, manutenção é uma função estratégica. Bom, qual é o fundamento teórico disso? Ele está muito ligado a essa questão que eu falei, né, de que é inevitável. E claro que acaba se tornando uma maneira até meio pejorativa, né? É um mal necessário. É inevitável, né? Então, para te usar um ativo, ele vai ter custo pelo uso. Ele vai ter custo de aquisição, mas vai ter custo de uso. Então, o custo de aquisição, ele é o CAPEX, ele é o investimento. O custo do uso é o OPEX, é o custo operacional. Vai ter custo operacional. E eu estou falando isso por quê? Porque muitas pessoas acreditam que existiria uma maneira, né, isso se tem no imaginário algumas pessoas que estudam, né, que tu conseguiria cortar os custos, diminuir, etc.
Só que esse corte, né, ele é muito teórico, ele é muito infundado, são palavras ao vento, não são coisas assim reais, porque a grande maioria das empresas está gastando pouco em manutenção, não está gastando muito. Então, as pessoas trabalhando na manutenção sabem que tem muitas coisas que não estão sendo feitas, né? Por quê? Porque, de certa forma, dependendo do tipo de negócio, do tipo de fábrica, né, do tipo de empresa, o custo de manutenção é uma parcela significativa dos custos gerais da fábrica. Não, é uma parcela significativa. Né? E, obviamente, que se tu conseguir, de certa forma, segurar esse custo, né, de maneira fictícia, tu vai ter um lucro maior, não tem dúvida disso, né? Mas eu trago aqui, né, as palavras do senhor Edward Deming, né? Quem não sabe é o pai um dos pais da administração. Alguns dizem que foi ele que criou o PDCA. Não tenho absoluta certeza disso. Né? Alguns atribuem ele a frase de que se você não tem, você não mede, você não gerencia, né? Mas acho que essa frase não é dele. Tem uma publicação no rapaz do LinkedIn bem interessante sobre isso, que é o Fabrício Rupp, muito muito boa as postagens dele, os artigos dele. É um cara muito inteligente, engenheiro de manutenção da Samarco, se eu não me engano. Uma pessoa que eu gostaria de estudar, ter alguma aula dele em algum momento. Sei que ele dá aula em alguns locais, eu acho muito interessante. Então, fica aí, pessoas que são realmente boas devem ser divulgadas. Fabrício Rupp. Acho que é H-U, Fabrício H-U-P-P. Ele tem um trabalho bem legal sobre produtividade de mão de obra. Na Bramão, eu já vi um trabalho técnico dele, um cara bem inteligente. Então, quais são as palavras? Vamos lá, abre aspas. Lucros a curto prazo não constituem índice de competência. Os lucros de curto prazo não são um identificador confiável do desempenho da administração. Qualquer um é capaz de pagar dividendos adiando manutenção, promovendo cortes em pesquisas ou adquirindo uma outra empresa. Parafraseando Deming, então, reduções no custo de manutenção de curto prazo não constituem índice de competência. Qualquer um é capaz de aumentar o lucro da empresa deixando de fazer manutenção. Qualquer pessoa pode fazer isso. É simplesmente fechar a torneira e acabou. Fechar a torneira no modo top-down, né? Desculpa. Isso não funciona. Custo não pode ser cortado, só pode ser adiado, se ele é um custo tecnicamente necessário. Eu vou explicar essas diferenças. Então, se tu tem, eu já falei algumas vezes, na tua cabeça, né, um foco em diminuir custo de manutenção, né, se tu tem isso, né, o teu pano de fundo, assim, né, da tua tomada de decisão, tu vai errar. Tu vai errar. Porque tu nem sabe se a empresa está gastando o dinheiro que deveria gastar com os equipamentos. Porque falar em custo de manutenção sem saber a disponibilidade dos equipamentos, né, sem saber a disponibilidade das máquinas, sem saber a taxa de utilização das máquinas, e já é uma maneira meio que bizarra assim, de avaliar as coisas. Então, eu até escrevi isso em algum momento, ó, não é porque o dinheiro não está saindo que o custo não está aumentando. Não é porque o dinheiro não está saindo, e isso muitos gestores não se dão de conta disso. Muitos gerentes não se dão de conta disso. Muitos diretores não se dão de conta disso. Não é porque o dinheiro não está saindo, o custo não está aumentando. Quando tu corta algumas manutenções, tu triplica o custo.
Por exemplo, né, eu lido com muitos revestimentos. A gente tem revestimentos que são sacrifícios, né? Então, revestimentos de outros materiais que são sacrificados em prol da defesa do material que está embaixo dele, né? Então, revestimento de moega é isso, né? Porque se fosse economicamente melhor tu não revestir a moeda, tu não revestiria, né? As pessoas revestem caídas, revestem um monte de coisa. Então, o custo para te trocar um revestimento é um valor. O custo para te trocar uma guia de sacrifício é um valor. Quando tu não troca essa guia, na próxima vez tu vai ter que trocar a guia e a chapa que a sustenta. E aí o valor que era 1.000 foi para 6.000. Assim, estalando os dedos. Então, não se corta custo, apesar de se faz isso, né? De cima para baixo, eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas isso não elimina o custo. Então, isso que eu escrevi aqui, não é porque o dinheiro não está saindo que o custo não está aumentando. Então o cara vai lá, corta aí o custo da manutenção em 20%, dane-se, se vire aí, sei lá o que estão fazendo. A empresa está passando por momentos, né? Beleza, entendo que nenhum CEO, nenhum diretor vai querer quebrar a empresa, né? Mas não, porque ele não vai quebrar por causa de 10% do custo da manutenção, mas vamos lá, né? Beleza, corta, contenção, fluxo de caixa, sei lá o quê. Se tu cortar no orçamento, já está ganhando. Agora, se tu quiser cortar compra, tu entrou no terreno da loucura, né? E tem algumas empresas que fazem isso. Mas o ideal é tu cortar no orçamento, tu reduzir uma porcentagem no orçamento. Beleza. O que vai acontecer? As manutenções não vão ser feitas, elas vão aumentar, obviamente, né? E quando tu for fazer, tu vai gastar 3, 4, 5 vezes mais. É isso que vai acontecer. É impossível tu parar o desgaste se tu tá usando a máquina. Não tem como parar. Não tem como parar. Isso que eu estou falando de questões de degradação. Né? Se a gente estiver falando de risco, então é muito pior. Porque dependendo do corte que tu faz, e isso é importante, se tu é gerente de manutenção, entender isso. Porque se quando tu está passando por um corte, tu tem que rever tecnicamente o que tu vai fazer. Porque o corte, ele não pode ser cortado em ativos de risco. Porque vamos supor, tem uma. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo, tá? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem um corte de manutenção, não vai gastar dinheiro, corta, não sei o quê. Eu tinha uma manutenção preventiva para fazer no sistema de incêndio da empresa, tu não consegue fazer porque não tem dinheiro, não tem verba. Aí tá, beleza. Quando vai precisar do sistema de incêndio, o sistema de incêndio não funciona, pega fogo em tudo. Perdeu a empresa. Quem ganhou, quem perdeu nessa jogada aí? Então a questão não é só também o dinheiro que a gente está tipificando como custo. A questão não é só o custo. Existe a questão do risco também. Então depende muito dos teus ativos. E quem tem que estar ligado nisso é o gerente de manutenção. Né? Ó, beleza, tem um orçamento lá de 1 milhão mensal. O cara, cortaram o orçamento, esse negócio foi para 800 mil, para 700 mil, para 500, para 300, sei lá eu. Aonde nós vamos cortar? Aonde é tecnicamente melhor cortar? Porque o corte gerencial de dinheiro, ele é o corte mais fácil de fazer. É só não deixar comprar. É só não liberar a verba. Agora, a decisão técnica de onde tu vai cortar, essa é difícil. E essa só pessoas com conhecimento, com experiência, engenheiros, técnicos, supervisores experientes, pessoas que têm experiência, gerentes experientes, engenheiros de manutenção experientes, sabem como fazer. Não vai ser a operação que vai saber, não vai ser o CEO, não vai ser. Até porque eles não estão lá para isso. Né? Então, não é só uma questão de custo. O custo vai aumentar, mas é uma questão também de risco. Vamos ver mais o que eu escrevi aqui.
quando você faz gestão de manutenção, tendo o viés financeiro como única perspectiva, esquece que o gasto é um reflexo, é uma visão através do retrovisor. Em suma, é um dado atrasado. Seu custo pode estar baixo e seus equipamentos estarem completamente destruídos, ou sendo destruídos nesse processo, depreciados. Então, quando você faz gestão de manutenção tendo o viés financeiro como única perspectiva, quando eu falei como pano de fundo, tu esquece que o custo é um reflexo do estado do equipamento. Então, quando aparece lá 5 mil, esse 5 mil, ele é o reflexo daquela chapa que desgastou, que tu está trocando. Quando aparece um custo lá de 30 mil, ele é o reflexo, né, monetário daquele motor que queimou. Então, ele já é um dado atrasado. Compreende? Então, quando saiu lá 100 mil para um plano de manutenção preventiva para uma máquina, esse 100 mil é um reflexo do plano de preventivo que alguém aprovou, que alguém fez, que está rodando. Então, o custo ele sempre é um dado atrasado, em termos de gestão de manutenção. Ele é um dado importante, mas ele é um dado atrasado. Seu custo pode estar baixo e seus equipamentos estarem completamente destruídos. Eu já vi isso acontecer. Ou sendo destruídos nesse processo. E eu já vi isso acontecer também. E é um inferno. E é muito amadorismo. Muito amadorismo. Isso acontece. Em muitas e muitas e muitas empresas. E eu entendo que existe lá em cima decisões financeiras que justifiquem ou que, sei lá, que possam vir a justificar, mas, cara, isso não é problema técnico de quem está dentro da manutenção. Talvez do jeito que faça a gestão de recurso, obviamente isso acaba se tornando um problema, mas se o equipamento tem que trocar, o rolamento tem que trocar. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que tu possa fazer. Não há nada que a gente possa fazer. O rolamento está quebrado, tem que trocar. Vai fazer o quê? Se a empresa não tem dinheiro, isso não é um problema meu. Isso não muda o fato que o rolamento está quebrado, tem que trocar. Se a caldeira está com os tubos tudo furado, vou fazer o quê? É uma necessidade técnica. Se tem que cumprir o plano de manutenção na bomba de incêndio, fazer o quê? É uma necessidade técnica, tem que cumprir. Aí se tu não cumprir o plano, dá um problema, não apaga o fogo, não funciona, pega fogo na fábrica, não precisa fazer. Então, esse tipo de discussão, eu, Bruno, entendo que ela já é uma discussão meio amadora, entendeu? Porque a fábrica ela tem um custo para rodar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E se alguém começar a dizer que tem o que fazer, mentira, não tem o que fazer. Tem que aceitar que algumas coisas não vão ser feitas. Então, outra coisa que eu escrevi em algum momento é que todo o custo de manutenção que for cortado, quando tu for fazer o corte técnico, tu tem que discriminar as implicações, ou seja, as consequências daquele corte. Beleza, nós vamos cortar, pode acontecer isso, 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 isso. Conseguir fazer cálculos de probabilidade disso muito melhor, a probabilidade de acontecer, etc. Aumentou o risco da planta. A disponibilidade pode cair, né? A gente pode ter falhas no meio do processo, não sei. Mas tu tem que discriminar o que pode acontecer como consequência daquele corte, né? Então, tudo isso que eu falei está fundamentado nesse segundo ponto que eu vou entrar agora, que é a questão do orçamentário. Existem dois tipos de orçamento, manutenção. Orçamento top-down, orçamento bottom-up. Orçamento top-down, eu chamo de orçamento gerencial, de cima para baixo. Define um valor, cumpra-se esse valor. Orçamento bottom-up, de baixo para cima. Faz os estudos técnicos das necessidades dos equipamentos, faz uma análise ponderada
dos custos disso. E alguns vão chamar de orçamento base zero e etc. Mas eu não chamo desse nome, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de orçamento base zero. Eu estou falando de orçamento técnico, onde tu analisa as necessidades da máquina, traduz essas necessidades em custos, né, ofere esses custos e monta o orçamento dessa forma. Isso eu chamo de orçamento técnico. Orçamento bottom-up, por quê? Porque tu vem do equipamento para a máquina, da máquina para a linha, da linha para o setor, para o departamento, até tu compor o custo da fábrica. Né? E a grande maioria das pessoas não faz porque é difícil para caramba. Claro que tudo isso dando uma estratégia, obviamente, né? Que eu chamo de estratégia de manutenção integrada. Mas vamos lá. O orçamento top-down é o de baixo para cima. O orçamento bottom-up, orçamento técnico, o orçamento top-down é de cima para baixo. O orçamento bottom-up é de baixo para cima. O orçamento técnico é de baixo para cima. O orçamento gerencial é de cima para baixo. Qual que tem que prevalecer? Os dois vão estar errados. Tá? Beleza? Os dois vão estar errados. Mas, para a vida longa, eu não estou dizendo que os dois vão estar completamente errados, que os dois vão ter algum tipo de erro. Mas, gerencialmente, tecnicamente, tem que se chegar a um nível de prevalência. Quem vai prevalecer sobre quem? O orçamento técnico vai prevalecer ao orçamento gerencial, o orçamento gerencial vai prevalecer ao orçamento técnico. Porque se eu tecnicamente definir que o custo de manutenção desse conjunto de máquinas é, sei lá, manutenção preventiva, 1 milhão, uma manutenção preventiva sistemática, vou botar 1 milhão, não que vai ser 1 milhão, tá? Mas, desculpa, vou botar 100 mil. O custo dessas máquinas vai ser 100 mil manutenção preventiva, vai ser 20 mil manutenção preventiva condicional e 10 mil de manutenção corretiva anual. Então temos um custo aí de 130 mil mensal desse conjunto de máquina aqui. Mas o orçamento gerencial lá que a empresa disponibilizou é só 100 mil. Não tem 130 mil. Bom, agora tu revisa o orçamento técnico, faz cortes, aufere as consequências, possíveis consequências desses cortes e faz a adequação. Chega a um valor de 115 mil, 110 mil, 120 mil. Ou o orçamento gerencial, cara, corta no outro lugar, tem que ser 130 mil. Chora o que tu quiser, sei lá. Ou chora o técnico, faz aí quais são as implicações de não fazer certas coisas, diminui esse valor, encaixa em 100 mil. É isso. Acabou. Claro, estou falando em linhas gerais, né? Tem um mundo aí dentro disso que eu falei. Mas o embate dos orçamentos é esse. Então, quando o cara fala assim, não, tu tem 1 milhão para parada, aí tu vai olhar tuas manutenções, pô, mas aí eu tenho, né? Não vai dar, né? Não tem, eu tenho aqui 1 milhão e 500 para mim fazer de serviço. Beleza, mas só que ele é top-down. Ele é um orçamento gerencial, veio de cima para baixo, tem que cumprir. É 1 milhão para de manutenção, show de bola. Vou fazer. Mas eu vou ter que fazer um memorando, um relatório do que eu vou deixar de fazer. E quais são os riscos de deixar de fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo profissional. Porque a empresa está me pagando para mim manter as máquinas funcionando. E se eu sei que a máquina tem uma demanda, não posso esconder isso da empresa. Não é verdade? Mesmo que ela não goste de ouvir. Mesmo que ela não queira ouvir. Mesmo que ela não queira me dar o dinheiro. Isso pode acontecer. Né? O cara tapa os ouvidos. Não fala, não estou ouvindo. Pode acontecer. Mas eu gostaria de lembrar vou lembrar vocês que lucros a curto prazo não constituem índice de competência. Né? Então qualquer um pode reduzir os custos de manutenção cortando manutenção. O cara que entrar no lugar desse cara vai levar o ferro. Porque o custo de manutenção, quando começa a cortar, o reflexo vem depois de 3 anos. Não, só se for muito amador. O reflexo vem em 1 ano, 1 ano e meio. Mas o reflexo mesmo vem depois de 3, 4 anos. Aí os caras vão sentir a fábrica se desmanchando.
E acontece. E o custo fica muito mais alto. Só que aquelas, só para concluir aquele raciocínio, quando tu não faz aquela manutenção de 1 milhão, de 500, tu faz só de 1 milhão, o que tu ganha quando tu for produzir? Improdutividade. Falta de produção. Então, se tu for um cara que vai bater assim, ó, me dá 1,5 milhão que eu te entrego uma disponibilidade de tanto. Talvez para a fábrica vale a pena, talvez não vale. Né? Mas, obviamente, tu tem que entregar alguma coisa. Porque também não tem sentido tu dizer que é 1,5 milhão, gastar 1,5 milhão e não ganhar nada com isso. Em termos de qualidade, em termos de segurança, em termos de produtividade. Né? Isso também. Então, dá uma recapitulada. Mas só para fechar o raciocínio, lucros de curto prazo não constituem índice de competência. Então, tu não é competente porque tu está cortando custo de manutenção. Dando esse raciocínio que eu estou falando. Porque tu pode estar cortando gerencialmente custos técnicos que são necessários. Então, tem uma coisa que eu falei aqui também, que eu até vou, acho que é importante. Em algum momento, né, sobre a questão de custos, não é o do Edward Deming, né, não é isso, mas eu também não vou achar. Bom, paciência. Então, que era o seguinte, todo custo de manutenção que pode ser cortado não é um custo, é um desperdício. Vou dizer de novo, todo custo de manutenção que pode ser cortado, ele não era um custo, era um desperdício. Mas esse corte ele não é gerencial, ele é técnico. Então, se eu trocava uma peça a cada 3.000 horas e eu poderia estar trocando ela a 4.000 horas e 500, eu tinha um desperdício. Né? Então, decidir trocar em de 3.000 horas para 4.500, né, é uma decisão técnica. Vai precisar de um estudo para isso. Isso pode ser feito pelo PCM, pela engenharia de manutenção, não sei, por um supervisor, por um coordenador, por um gerente, pode ser, mas é uma decisão técnica. É um ganho, né, um ganho financeiro, mas é uma decisão técnica. Agora, quando eu tenho a necessidade de fazer essa manutenção a cada 3.000 horas, e por um corte gerencial de dinheiro, eu tenho que fazer ela a cada 4.500, e o equipamento não chega até lá e quebra, eu tenho uma decisão gerencial que gerou um problema técnico. Então, essa questão da técnica e do gerenciamento, ela tem que estar bem separada, porque essas coisas estão embatendo toda hora. Toda hora. Toda hora estão batendo um contra o outro. Toda hora. Por isso que não tem como um gerente ser só um gerente sem ser técnico dentro da manutenção. Ele tem que ter um nível de técnico. E isso aqui já está ficando muito comprido, né? Já está indo para meia hora. Mas eu queria aqui deixar já uma possibilidade do outro assunto, que é quando todo mundo da manutenção está pensando em fazer redução de custo de manutenção, tende a dar problema. Tende a dar problema. Por quê? Porque se o mecânico que era para estar manutenindo da melhor maneira possível, se o inspetor que era para estar tecnicamente da melhor maneira possível identificando o defeito, né? Esses caras estão pensando em corte de custo, que não sei o que não sei o que lá, eles vão começar a não relatar os problemas. Eles vão começar a fazer as coisas, peças que eram para trocar, eles vão dizer que não precisa. O que a gente vai ganhar com isso? Máquina quebrada. E quando a gente ganha uma máquina quebrada, o custo triplica. O bagulho é louco. Não tem como ganhar. Não tem. E tem mais uma frase que eu quero falar para encerrar esse podcast. Em manutenção tu não ganha, só empata. Não tem como ganhar, só empatar. Então já fica aí um assunto do próximo hora. Então, para nós fechar aqui, né, tomei tempo demais aí dos ouvintes.
não te acha bom, e não porque tu está cortando custo. Custos são cortados de forma técnica, não de forma gerencial. Isso eu estou falando de corte de custo inteligente. Todo custo que tu cortar, que tu poderia ter cortado no passado ou outra hora, era um desperdício. Se tu achou esse desperdício ou fez uma melhoria, ótimo, legal, parabéns para ti. Isso é um corte bem inteligente. Agora, corte gerencial do nada não existe. Vai dar problema. E talvez as pessoas não percebam, não vai acontecer. Talvez não pode acontecer esse ano, pode acontecer daqui a 2 anos. Né? Mas talvez para o cara que está lá de GG, né, seja interessante. Não sei. Empurrar esse custo lá para daqui a 2 anos. Né? Decisão gerencial, não é uma decisão técnica. Então, esse não é muito importante, a gente vai falar dele em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.